Dando continuidade ao nosso curso, no nosso módulo 4, a aula 8, vamos agora dar os exemplos associados às árvores de decisão, né? E esse tema, esse módulo, ele visa apresentar os principais algoritmos de aprendizagem de máquina e o que eu espero é que no final você consiga dominar esses algoritmos de classificação, regressão e aglomeração que convivemos. Então, o que nós vamos fazer agora é contextualizar apenas o nosso problema prático que nós estamos abordando, né? Nós vamos fazer 2 problemas. Um é um caso de crédito, definir se o usuário é o candidato, assim dizendo, é um bom pagador ou um mau pagador, ou seja, se você pode ou não conceder crédito àquele perfil. E o outro é o caso de seguro, determinando o perfil do acidente. É o mesmo problema que trabalhamos nas aulas associadas ao Navy Bayes, a redes bayesianas. É o mesmo problema de classificação, até porque se é um problema de classificação, todas as técnicas de classificação podem ser usadas. Então, agora vamos usar aquele mesmo caso, o perfil de uma árvore de decisão. E vamos analisar a partir de algumas visões. Nós, recapitulando um pouquinho a aula de árvores de decisão, nós podemos usar todos os dados, todos os atributos, usar um caso completo, 100% de tudo. Nós podemos exigir que um certo ramo possua um número mínimo de instâncias para que ele possa se dividir a partir dali. E eu posso, a partir de um momento que construir uma árvore de decisão, realizar uma poda. Eu posso... Essas 3, vamos dizer assim, visões práticas do meu problema de árvore de decisões clássico. Então, vamos dar uma olhada no nosso caso em R, abrindo aqui o nosso programa. Vou mudar aqui o diretório. Árvore de decisão. E o primeiro arquivo que nós vamos olhar é o arquivo que não tem número, né? Tem um 1 e tem um 2. O número 1 é o que fala sobre o problema de bom pagador. Então, nós temos agora algumas questões a serem colocadas em prática. A primeira, a biblioteca. A biblioteca que nós utilizamos para fazer uma árvore de decisões, a biblioteca mais básica, mais popular, é a RPart. Não é a única biblioteca que faz árvore de decisão no R, mas é a que eu vou utilizar nesse curso, porque ela é bem prática mesmo. Carreguei. Se você ainda não a tem instalado, você precisa instalar. Comenta essa linha e executa, ou utiliza o package para instalar o pacote. Outro pacote interessante, e vocês vão ver isso depois, é o rpart.plot. O que ele faz? Ele faz um print da árvore de decisão. Esse pacote é opcional se por acaso você não quiser a árvore impressa com as características visuais que só esse pacote permite fazer. Você vai ver por que nós precisamos desse pacote já já. Não tem no instalado, instala, se não, se já tem, é só carregar. E nós temos aqui o nosso querido pacote de manipulação de dados, um dos responsáveis pela criação de diferentes perfis de particionamento, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, né? O nosso Dimension, o comando Create Data Partition, está nesse pacote Cart aqui. Vamos carregar ele. Nós já temos, e se você está seguindo a aula dia após dia, nesse momento você já tem esse pacote instalado no seu computador. Bom, vamos a ler os arquivos. Eu vou, repare, que usar o read.csv, e nós estamos agora utilizando o comando aqui, ó, file.choose, com um separador vírgula, ou seja, os valores, os termos estão separados com vírgulas, e o cabeçalho existe, true. Ah, mas por que eu estou usando esse comando ao invés de usar o import dataset? Porque eu preciso mostrar a vocês diversas formas de fazer a mesma coisa. Então, aqui eu estou fazendo de uma forma diferente. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo creditdatasg.csv. Não tem absolutamente nada de fantástico nesse banco de dados. É um banco de dados popular, você acha.
em qualquer repositório de data que existe por aí afora, existe até dentro de alguns dos pacotes. Ele tem várias questões a respeito do histórico de pagador, o propósito daquilo que você quer fazer, que mais aqui, ó, o perfil, se é casado, solteiro, que mais? Se você, por exemplo, qual é a sua idade, se você possui ou não uma casa, enfim, você possui várias características, se você é um trabalhador estrangeiro ou não. E aí a última aqui é a classificação, se esse camarada é um bom pagador ou é um mau pagador, good ou bad. Tá? Então, é um banco de dados público, um banco de dados que você encontra no dataset plane do Google mais próximo de você, e é o que nós carregamos aqui. A dimensão desses bancos de dados, você pode bisbilhotar aqui, você pode olhar aqui, ó, tem 1000 observações, 21 variáveis, basicamente ele está te dizendo, tenho 1000 linhas e 21 colunas, então 1000 linhas e 21 atributos, 1000 instâncias e 21 atributos. Voltamos aqui, podemos usar o comando DIN, que só confirma aquilo que nós estamos falando. Vamos criar agora uma partição, que é como nós já fizemos anteriormente, só que, repare que nós já estamos automatizando o processo aqui, né? DIN crédito, abre colchetes 1, pega 1000, né? Então, de 1 a 1000, selecione 70% dos dados. Uma curiosidade, se você por acaso pegar uma dimensão pequena, se você pegar aqui de 1 a 10, por exemplo, e botar uma probabilidade de 0,7, você esperaria encontrar 7 itens dentro da lista. Não vai dar certo, tá? Essa aqui é uma probabilidade de sorteio que tende ao valor de 70% quando você tem uma amostra de tamanho razoável. Se você botar de 1 a 10, não vai bater. Eu já fiz esses testes várias vezes, não bate. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos em aulas anteriores. Vamos criar uma partição. Nesta partição, na dimensão de 1 até o tamanho do número de linhas que esse banco de dados possui, e 70% dos dados nós vamos reservar, sortear para a partição. Se você lembrar, isso é uma lista, tá? A lista dos números sorteados, ou seja, das linhas sorteadas. Então, agora eu vou pegar as linhas que eu sorteei e vou guardar as instâncias do banco de dados dessas linhas sorteadas em crédito treino. E as outras, ou seja, tudo menos estas sorteadas, eu vou guardar em crédito teste. Então, guardando a primeira, guardando a segunda, prontinho. Eu já tenho meu banco de dados pronto para fazer uma seleção. Lembrando que tudo aquilo que eu fizer dali por diante pode ou não bater de acordo com aquilo que eu espero que aconteça, porque tudo depende um pouco dessa divisão. Para você ter uma ideia, eu rodei esse código alguns segundos atrás. Várias e várias vezes eu já fiz essa metodologia aqui e não acontecia aquilo que eu esperava que acontecesse, porque meu sorteio aqui não favoreceu. Mas aqui vai favorecer, tenho fé. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente vê aqui, o modelo 1 é o meu resultado, o comando para a criação de uma árvore de decisão é o rpart. Aqui ela diz qual é o meu output esperado. Meu output esperado é qual é a minha classe daquela instância. Então, eu estou utilizando aqui classe, porque classe é o nome da coluna, né? Essa coluna aqui, ó, se chama classe, tá? Então, é por isso que eu estou utilizando classe aqui, não é porque é classes que eu quero, não. Porque aqui, ó, o método é método de classificação. É particularmente importante você definir se você quer utilizar um método de classificação ou de regressão. Por quê? Porque se por acaso acontecer de ter números apenas, como é o caso aqui desse aqui, por exemplo, tem números, tem aqui o campo idade, existing credits, tem números, idade é número, residência since é número, ele pode achar que você deseja fazer uma regressão, e aí você deixou ao acaso do algoritmo. Se você está decidido a fazer uma classificação, especifique que é uma classificação. Então,
é classe como função de todos os outros. Isso aqui significa a função de, por assim dizer. Tá? O tio aqui quer dizer classe em função de, e o pontinho significa todas as outras colunas. Se eu quisesse restringir as colunas, eu poderia. Mas não é o caso, eu quero usar todas. Vamos fazer exemplos de restrições? Vamos. Em regressões, nós vamos fazer exemplos de restrições. Com restrições, né? Ao invés de usar todas as colunas, vamos usar apenas algumas. Mas eu vou deixar isso para aquele evento, tá? É a mesma coisa, tá bom? Bom, aí, e os dados que nós vamos usar? Vamos usar os dados de treino, que é o crédito treino. E aí eu rodei a minha árvore. Pronto, rodei a minha árvore. Não está escrito aqui logo de cara, mas eu poderia dar uma olhada no meu modelo 1. Eu vou dar uma olhada no meu modelo 1, e aqui, ó, existe todas as regras associadas ao meu modelo, meu modelo. Tá vendo? Ele utilizou 700 instâncias, totalmente compatível com o fato de eu ter pedido 70%. O crédito treino tem 700. Eu pedi 70%, deu exatamente isso, porque o banco de dados aqui é grande. Mas... E aqui ele tem todas as regras, né? O root, ele tem isso aqui, qual a divisão, aí ele vai para o segundo nível. Olha que esse método aqui é ótimo para você depois pegar e fazer uma programação, embora esteja muito feio por conta do título das colunas, né? Eles são bem antipáticos. Mas a verdade é que quando você faz uma árvore de decisão, o que você deseja é alguma coisa do tipo visual. Então você vai fazer um plot. O plot padrão que você faz ao fazer um modelo é plot modelo 1. Ele monta para você isso. Eu não sei quem foi que teve a ideia de fazer um plot com esse nível de simplicidade, mas você não precisa ser um especialista em coisa alguma para perceber que é bem desnecessário ter todas essas ramificações sem sequer ter um texto escrito, né? Aí você depois pode chegar aqui e botar o teste modelo 1, e aí você faz. E aí você tem essa coisa aqui, que cá entre nós, eu não sei qual é a opinião que vocês possuem a respeito desse visual, mas eu considero isso uma das coisas mais antiprodutivas que já foram feitas dentro de um código de machine learning, né? E esse visual aqui não adianta nada. Alguém concorda comigo e criou o rpart.plot. Quando você faz o rpart.plot, agora você tem um visual melhor. Ah, mas eu não estou conseguindo ler nada. Você não está conseguindo ler nada, é outro problema. É o problema do fato de que você possui um número muito grande de ramos e folhas para serem observadas. Realmente, uma árvore de decisão desse tamanho aqui, ou maior, quando você consegue, ou até uma ligeiramente menor, não é muito prática. Árvores de decisões, elas se tornam mais relevantes e mais importantes quando elas podem explicar de uma forma simples e visual. E por que está dando tantos ramos, né? Bom, uma das causas disso pode ser o número de instâncias que cada ramo desses possui. Pode ter poucas ocorrências aqui, e eu estou levando ele muito a sério. Mas antes de verificar como eu faria uma modificação, vamos ver como é que esse modelo se sai frente aos dados de teste. Então, eu vou pegar aqui, ó, o predict, previsão, usando o modelo 1, através dos dados de teste, e lembro de avisar a eles que é um problema de classificação. Então, eu resumo isso aqui, executei, eu guardei na informação previsão, quais os resultados associados a essa predição, e ali estão guardados. E olha só, com base na probabilidade da árvore, ele vai me dizer o que é cada coisa, só que ele me diz assim, ó, a linha 4 é good, a 6 é good, a 8 é good, a 3 é bad, a 14 é good. E é claro que você depois tem que associar esse resultado à sua tabela de dados, né? Mas, a princípio, ele não faz uma tabelinha bonitinha, não. Ele só coloca o resultado. Tudo bem. Nós podemos usar aquele comando de matriz para a criação de matriz de confusão, que nós já conhecemos. Eu vou guardar isso na variável CM1. Então, Confusion Matrix, previsão,
crédito testes, dólar classe, que é onde está o meu resultado verdadeiro já conhecido. Rodei o comando, vamos olhar agora o que ele me diz sobre esse comando. Ele me diz aqui, ó, a minha matriz de confusão, o predito, a referência, o predito que você tem 40 e 179 dados corretamente previstos em relação à referência, 35 e 46 erroneamente previstos. Então, a minha acurácia é de 0,77, minha margem de confiança com 95% de com minha margem de erro com 95% no meu intervalo de confiança de 0,67 a 0,77, ou seja, mais ou menos 0,45, talvez. Para a esquerda é um pouco diferente, para a direita, talvez, não sei, tem que fazer a conta direitinho aqui. Também tem aqui os dados, sensitividade, especificidade, etc. e tal. Vamos deixar isso por um momento. Lembre, nas aulas anteriores, nós mostramos um pouco mais em detalhes qual é a fórmula do Detection Prevalence. Está lá no manual. Só pegar e você vai ver. Nós já fizemos isso em aula anterior. Bom, e agora? Meu modelo tá bom? Bom, com 0,73 eu vou realmente querer melhorar isso. Pode ser que a árvore de decisão não seja uma boa explicação. Mas uma das formas que eu posso tentar melhorar a minha árvore de decisão é restringir o número de itens que podem existir. O padrão, vamos ver aqui, ó, R-part. O padrão do R-part control min split, eu posso estar enganado na minha memória, mas é 5. Não estou achando aqui agora. Depois você pode dar uma olhadinha. Seja como for, aqui, ó, R-part control, binsplit, eu acho que é 5. Seja como for, aqui tem as ideias de que você pode modificar no R-part control, tá vendo? Número mínimo, que mais? Eu posso a máxima profundidade, a máxima largura. Então, o CP, coeficiente de Pruno, que nós vamos ver, inclusive, depois, eu poderia fazer a poda ao mesmo tempo que faço o modelo, mas eu escolhi fazer a parte para, bom, te ensinar. Então, aqui eu vou exigir um número mínimo de 20 instâncias para que aquele ramo possa existir. Então, eu vou fazer o meu modelo, mesmo input, mesmos dados, IPA, grado de crédito, treino. Ali estava errado. Eu espero que isso não atrapalhe o desempenho do meu código nesse momento. Mas tudo bem. Modelo número 2, o plot da minha árvore. E eu tenho esta outra plot aqui. Eu tenho este plot mais bonitinho aqui. E como você pode ver, esse plot ainda não é muito legal. Bom, aí você pode dizer assim, ó, poxa, ele está melhor ou pior? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não fez nenhuma diferença. Talvez 20 seja realmente o número mínimo. Então, vamos aumentar para 50 isso aqui. 50. Eu já vou logo aqui para o rplot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repara que exigindo um número mínimo de ocorrências de 50, que não é um número muito pequeno. Lembre-se que eu tenho 700 linhas. Então, isso aqui é menos de 10% do banco de dados total. Eu já diminuo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquilo que era 21. Então, vamos fazer aqui minha previsão do meu modelo 2 para ver se isso não prejudicou a minha acurácia, né? Qual era a acurácia anterior?
a minha acurácia anterior era 0,73, ou seja, 73%. Vamos olhar agora, eu vou usar o modelo 2 para fazer a previsão, montei a minha matriz de confusão, chamei o meu CM, e a minha acurácia continua sendo 0,73. Ora, mas espera aí, calminha, calminha. Aqui era 0,73, aqui é 0,73, até um pouquinho maior, mas irrelevante esse maior aqui. Os dois possuem a mesma acurácia, só que é essa árvore completamente visual e explicável. Eu consigo manualmente chegar e fazer isso. Opa, cheguei aqui. E o outro, até aqui está mais fácil de pegar, é a mesma árvore em todos. É essa árvore, onde até para percorrer manualmente, eu tenho que tomar muito cuidado para não chegar no ramo errado. E eu não piorei a minha qualidade. Então, eu melhorei o visual da árvore sem diminuir a minha acurácia, entendeu? Uma melhoradazinha. Tudo bem. Esse modelo 2 me parece melhor. Vamos tentar uma poda. E uma poda de 5%. Fiz uma poda de 5%. Vou dar uma olhada no meu modelo 3. Nossa senhora, olha só. Esse modelo é excelente. Eu olho o status da pessoa, ou é yes ou é no. Se é no, é good. O cara é bom pagador. Tem aqui uma cobertura exemplar. Se é yes, você vem olhar aqui se esse histórico de pagamento anterior é positivo, você está aqui numa situação desse gênero. Se é negativo, está numa situação desse gênero. Aí você olha para essa classe que é o duration, se é maior ou igual a 28, o que quer que isso signifique, você tem que olhar na característica do seu dado. Se é maior que 28, se não é, tá ruim. Se tá bom, opa, tá aqui. Então você tem uma cobertura bem ampla, com uma árvore bem simples, onde você, na verdade, ao invés de precisar de 21 atributos, você só precisa de 20 atributos, né? 20 características do cliente, você só precisa de 3 características. Será que esse modelo deteriorou muito a minha previsão de acurácia? Vamos dar uma olhada. Então, Predict Model, Credit Test, tá? Da mesma forma que foi feito antes. Vou fazer a minha matriz de confusão e dar uma olhada. Vixe, aumentou. Agora aumentou sensivelmente. A minha árvore ficou mais simples e a minha árvore tem agora uma acurácia ainda maior. Isso é tudo que eu gostaria de uma árvore de decisão. Quanto maior o meu fator de comparação, eu estou usando a acurácia, poderia utilizar outro parâmetro. Eu aumentei as características da qualidade da minha árvore e simplifiquei o visual da minha árvore. É tudo que qualquer pessoa deseja para uma árvore de decisão. Quer comparar os 3 resultados para ver qual deles ficou melhor? Você pode chamar as variáveis que eu salvei aqui, ó, CM1, CM2, CM3. Isso chama os 3 em sequência. Fica difícil de ler aqui na tela do R, né? Na tela do R, se você quiser comparar essa matriz com a outra. Você pode chamar nesse comando apenas a matriz de confusão, apenas a tabela de matriz de confusão. Então, você pode chegar aqui, ó, CM1, $table. Ele vai te dar aqui, ó, qual é a minha matriz de confusão da primeira, da segunda e da terceira. É muito mais fácil você copiar, colar para outro resultado, para publicar isso para terceiros, dar uma referência, ou até utilizar o R para fazer alguma publicação, se tem acesso à variável que realmente te importa. E você pode utilizar o overall, e aí você tem que saber qual o número da informação que você quer. Se você pegar overall apenas, você tem acesso a essas informações aqui, acurácia, capa, acurácia low, acurácia upper, ou seja, você tem a acurácia, você tem o valor limite inferior, o valor limite superior, você tem o valor da confiabilidade desse resultado, você tem o valor de outros parâmetros estatísticos, ou você pode ir direto na acurácia. Pega o $1, tem aqui 0,73, 0,73 também, e, ups, eu não rodei isso aqui, 0,73, 0,73, 3333333 infinito, e 0,77, com o adendo de ter uma árvore de decisão ainda mais simples. Bom,
esse é um caso escolhido a dedo para ter esse resultado da forma como nós estamos aqui conversando. Vamos ver o que acontece quando eu desejo aplicar todo esse conhecimento em um outro cenário, de um outro problema, que é aquele problema que nós já conhecemos do seguro. Então, vamos abrir o segundo arquivo aqui. Vamos executar as mesmas coisas. Então, eu vou passar bem mais rápido. Eu já carreguei o pacote, você precisar de carregar de novo, mas tudo bem. Já carreguei isso. Vou carregar os dados de insurance. Se você se lembrar lá no Naviebase, nós temos os dados de insurance dentro do próprio R, mas eu peguei aquilo lá de fora, para que você veja duas formas de fazer a mesma coisa, como eu disse. Tenho 20 mil observações, 28 variáveis. Repara que a minha variável de dimensões aqui, ó, 2028. Quer dar uma olhadinha nela? É só clicar aqui todas elas. Repara que não existe aquela coluna classe, né? Até porque agora é você que define o que você quer em função daquilo que você tem. Agora o que você vai fazer aqui? Ó? Vou dar uma olhada aqui. Ó. Vamos fazer essas partições, tá? Vou criar a minha partição. Vou criar as minhas de treino e de teste. Vou fazer o meu primeiro modelo. O meu primeiro modelo, ele já não é tão complexo, tá vendo? Então, até que o padrão aqui não fica tão ruim, né? Você não consegue ler direito aqui, mas ele não é tão ruim quanto dos outros. Mas é claro que você preferiria utilizar alguma coisa mais simpática. Repare que ele está aqui, ó, fazendo o quê? O acidente como função de outras variáveis, né? Ele até te dá agora aqui uma tabelinha, porque você não tem mais somente duas cores, você tem 4 cores. Então, ele colore de 4 formas e dá aqui os valores da probabilidade de cada uma dos 4 elementos, de acordo com essa ordenação aqui. Bom, e aí o que acontece? Qual é a característica da minha previsão deste elemento? Previsão dele, eu tenho aqui uma matriz de confusão da ordem de 0,9492. 94% é um bom modelo, está bem treinado, mas a pergunta é, posso melhorar? Vamos ver se eu posso melhorar. Utilizando agora um mínimo de ocorrências de 50. Vamos ver o que acontece. Não sei, ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O outro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 74, 12, 6, 2, 6. E aqui, 6, 2, 6, 12, 74. Mesma coisa, não mudou nada. Características dos dados, gente. Os dados, nem sempre você mudar esse parâmetro aqui vai melhorar alguma coisa. Tá? Posso fazer a minha matriz de previsão aqui, ó. O CM1 deu 94, 92. Não vou ficar nem um pouco surpreso se agora der a mesma coisa. Vou ver aqui, vamos lá. 94, 92, exatamente a mesma coisa. Se você observar, inclusive, deve ser a mesma matriz de confusão. Não fez efeito. Mas será que fazer uma pruma vai dar uma poda? Vai fazer alguma diferença? Vamos lá. Vou fazer o meu modelo 3 em cima do meu modelo 2 com 5% de poda. E aí, olha, essa é a figura. Eu vou fazer só a bonita para você ver. Ó. IPA. Ficou bem mais simples. Repara que essa aqui é a mais simples de todas as possíveis. Porque eu preciso de 4 outputs, né? Porque eu tenho 4 classes. Então eu tenho que ter 4 coisas aqui embaixo. Essa aqui é a árvore mais simples de todas. Pô, realmente. Mas será que eu piorei? A outra era 94, agora é o quê? Vamos fazer a minha previsão aqui. E eu posso ir direto nesse campo aqui, ó, só para ver, ó. O primeiro era 94, 91, o segundo deu exatamente o mesmo, e o terceiro, 94, 5, 6. Ah, mas piorou. Gente, presta atenção numa coisa. Pode piorar e ainda assim ser melhor. Por quê? Porque essa deu uma piorada dentro do intervalo de confiança do modelo anterior. Então, na verdade, os três... Vamos dizer assim, esse valor aqui e esse valor aqui são exatamente a mesma coisa. E esta árvore 2, ela é mais complexa que essa árvore 1. Você prefere utilizar sempre os modelos mais simples, se possível. Tá?
Então, nós normalmente utilizaremos os modelos mais simples possíveis. Essa daqui, ó, só precisa de uma única informação, discard damage. Com base no discard damage, você estabelece se discard damage for mild, moderate ou severe, é yes, vem para cá. Se for no, então é none, né? Na verdade, isso aqui é basicamente um agrupo, né? Agrupamento, olha, se é isso, isso e isso, vem para cá. Se é qualquer coisa diferente desses três, vem para cá. Ou seja, o primeiro elemento já está separado. Depois, ó, se for mild ou moderate, vem para cá. Se não for, vem para cá. É severo, olha. Se não for mild ou moderate, é severo. Se for mild, vem para a esquerda. Se for yes, vem para a esquerda. Se for no, vem para a direita. É moderado. Então, eu separei as 4 classes apenas observando o discard damage. E isso foi o suficiente. Aí você olha para o modelo que nós utilizávamos na DBAs, de redes bayesianas, altamente estruturado, altamente convexo, cheios de paranauê, quando, na verdade, apenas uma única variável explicava seus dados. Pode não explicar o problema todo, pode não ser extensível, mas ela é suficientemente aceitável para o nível que você possui na data de hoje. Isso é muito importante, porque esse conjunto de dados que eu tenho comigo explica-se com 94% de acurácia, utilizando apenas uma única informação. E qual era a outra árvore mesmo? Que eu usava 5? Eu precisava de uma outra informação, que é o read de alto. Então, eu, além de precisar do discard damage, eu precisava desta outra informação. O que pode não ser necessário, porque, afinal de contas, eu tenho mais trabalho para encontrar essa informação, talvez ela não venha com tanta precisão, estou aqui especulando, para problemas genéricos você nem sempre sabe da qualidade do preenchimento da sua tabela, e ela não melhora de forma significativa a minha previsibilidade. Cara, esse outro modelo aqui, mais simples, é muito melhor, explica muito facilmente, e não tem precisão ou acurácia muito muito ruim. Na verdade, se você lembrar lá dos casos de Navier-Bayes, esse resultado aqui de acurácia está melhor do que o que nós estudamos antes. Então, isso aqui está muito bom. Muito bom. Voltando ao nosso slide. Nós temos, então, aqui as referências, só para lembrar. São referências a partir de árvores de decisão. Depois pode checar, são as mesmas referências da aula teórica, não é diferente aqui. E o que nós fizemos nessa aula foi fazer a revisão de alguns exemplos de uso de árvores de decisão. Obrigado.